ABM Entrevista. Meus amigos, mais um programa ABM Entrevista e hoje nós estamos recebendo a senhora Michele Ribeiro. Michele Ribeiro é jornalista, coordenadora da Unicelv em Teixeira de Freitas. Vamos falar sobre o cenário da educação no Brasil. Nós vamos rapidamente a um pequeno intervalo e a gente volta daqui a pouquinho conversando com a senhora Michele Ribeiro de um assunto extremamente importante, muito importante, e a gente vai tratar esse assunto com a seriedade que merece. A gente volta daqui a pouquinho. ABM Entrevista. Hoje existem incontáveis formas de cuidar da vida financeira e a melhor maneira de fazer isso você vai conhecer agora. Sicoob apresenta tudo o que você precisa saber sobre bancos e cooperativas. Por muito tempo, ir ao banco era um hábito comum para muita gente. Até que um dia as pessoas conheceram o cooperativismo, compreenderam o valor de crescer e de ganhar juntos e começaram a trocar o banco pela cooperativa financeira. Uma escolha e tanto, e eu vou falar o porquê. A cooperativa tem todos os produtos e serviços encontrados nos bancos, porém com benefícios que nenhum deles oferece. Diferente das instituições financeiras tradicionais, as cooperativas financeiras são sociedades de pessoas, abertas para todos os públicos e vão a todos os lugares, até onde os bancos não querem ir. Além disso, elas investem nas comunidades em que estão inseridas. E não para por aí. Enquanto no banco você é só mais um cliente, na cooperativa você também é dono, participa das decisões e dos resultados financeiros. No banco, só os acionistas têm esse poder. Já reparou que as taxas e tarifas do banco são sempre mais altas? Pois é. Além de todos os benefícios, na cooperativa você conta com condições mais justas. É assim, respeitando e valorizando as pessoas, que as cooperativas transformam para melhor a vida dos seus cooperados. Sicoob, faça parte. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Estamos de volta, hoje recebendo a senhora Michele Ribeiro, jornalista, coordenadora da Unicelv em Teixeira de Freitas. E o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é o cenário da educação no Brasil. Pregar o cumprimento da senhora Michele. Boa tarde, um prazer receber a senhora aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu que estou extremamente honrada de estar aqui. Boa tarde a todos que nos acompanham. Esse assunto é muito importante não tratar aqui. Esse é um assunto sobre educação. Os rumos que a educação no Brasil, principalmente a educação EAD, que a senhora também trabalha nesse segmento, falar um pouco sobre isso, os avanços, a perspectiva de crescimento, as vantagens, tudo isso. Eu lhe deixo à vontade para a gente começar a falar sobre esse assunto, o que é, na verdade, educação EAD. Educação EAD, o que é essa sigla? Ela determina aquilo que é educação à distância. Então, um assunto que para muitos parecia distante até muito pouco tempo, mas que a pandemia veio e trouxe para dentro da casa de todo mundo, com os seus desafios, com as suas vantagens, com as suas facilidades. É um assunto que, sem dúvida alguma, está em pauta agora e vai permanecer em pauta por muito tempo. Futuro é o futuro? Eu acredito que a educação EAD, e aí eu peço aqui a licença para tratar especificamente da modalidade semipresencial, que é aquela com a qual eu trabalho, ela é o futuro. O futuro é que ela cresça, que ela se fortaleça, porém que ela coexista com a modalidade presencial, que é essa que a gente já está mais habituado e que ainda detém, falando de educação superior, a que ainda detém a maior fatia do mercado. Embora nós tenhamos uma redução da modalidade presencial, da educação superior, e um crescimento dessa mesma modalidade EAD. Nós tivemos em 2021 uma redução de 8,9% na educação presencial, ao tempo em que nós tivemos 9,8% de crescimento da modalidade EAD nas instituições privadas. Nesse caso, nós temos um outro dado que é interessante, que
9 em cada 10 desses alunos optaram por instituições de grande porte da educação à distância. Entre elas, a Uniaselv, que é a instituição que eu coordeno aqui em Teixeira de Freitas. Mas, no caso da Uniaselv, esse crescimento foi ainda maior. A Uniaselv passou de 200 mil alunos em 2019 para 400 mil alunos em 2021. E se a gente traz essa realidade para Teixeira de Freitas, em 2018, a Uniaselv de Teixeira de Freitas tinha aproximadamente 200 alunos. Hoje, a Uniaselv Teixeira de Freitas tem aproximadamente 1.000 alunos. Eu ia tratar desse assunto. Você me falou em off ali sobre esse crescimento, e eu achei 5 vezes, né? Exponencial, né? Exponencial. E isso acontece por uma tendência da própria instituição, que está crescendo no Brasil todo. Hoje em dia são 800 polos em todo o Brasil. Isso cresce porque nós temos, tradicionalmente, na educação à distância, um público de 30 anos a mais, não é? Que é o público que normalmente ingressa na educação à distância. Com o processo da pandemia, acelerou uma tendência que a gente já notava, que é dos alunos que saem do ensino médio e entram direto na educação à distância para o seu curso superior, né, na hora de buscar a sua graduação. Então, essa tendência a gente já observava, embora ainda sem um estudo feito nisso, mas com certeza esse processo foi acelerado, foi acentuado no processo de pandemia, e eu acredito que não vai parar. O que acontece com a educação EAD? Ela se torna cada vez mais uma opção mais barata, uma opção que tem a vantagem da flexibilização do tempo, uma educação que tem a vantagem de ser grandiosa, e aí no caso dos grandes centros, então eles investem em grandes nomes como professores, porque eles conseguem bancar, já vista que eles têm recurso do Brasil todo para bancar o melhor do Brasil para dar aquela aula. Então, essas vantagens acabam fazendo com que cada vez mais a educação EAD ela seja uma opção de igual para igual com a educação presencial, que até pouco tempo atrás a educação EAD ela tinha algum fardo, né? O fardo de ser a educação para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de estudar, não é? Ficava assim relegada. E hoje em dia as pessoas não compreendem mais dessa forma, ou cada vez menos compreendem dessa forma. Entendem que a educação à distância é uma opção válida tanto quanto a presencial. E aí é uma questão de gosto, uma questão de afinidade com o modelo de estudar. Interessante esse crescimento. Esse crescimento foi em Teixeira de Freitas, né? Você saiu de 200 para 1.000 alunos de 2018 para agora. Em menos de 3 anos, né? Acentuado nos últimos 2 anos. Isso significa, na sua opinião, que a explosão do ensino à distância, como vai ficar a questão dos campos? Os campos presenciais. Eu não acredito que eles vão desaparecer, em hipótese alguma. Eu acho que os campos presenciais, eles permanecem, embora eles tenham que se adaptar, como tudo que a gente já tem visto. E aí eu falava ali, o cinema, ele não exclui a televisão, assim como a televisão não está excluindo as plataformas de vídeo ou vice-versa, né? As plataformas de vídeo não excluem a televisão. O que existe é uma adaptação. A gente percebe que cada vez mais a televisão, e aí fazendo uma analogia, cada vez mais a televisão, ela abre espaço para conteúdos que são conteúdos com formato de plataforma virtual, não é isso? As próprias plataformas virtuais entre si, elas vão se adaptando para poder coexistir, e eu acho que é isso que vai acontecer. O campus científico presencial das faculdades, eles vão continuar existindo, eles precisam continuar existindo, porque é lá que existe grande parte do fomento científico. A própria Uniaselv tem o seu campus científico muito fortalecido presencialmente, só que por sermos uma instituição que investe na modalidade EAD e, né, nessa modalidade semipresencial, então ela abre janelas para que esse campo científico ele chegue ao aluno da modalidade EAD por um programa que a Uniaselv chama de Joia, que é um incentivo para que os seus alunos eles
escrevam seus artigos, eles façam as suas pesquisas, incentiva que os tutores também sejam tutores autores, mas existe esse modelo presencial que eu acredito que permanece, que deve permanecer, que precisa permanecer, embora adaptado para atender esse novo tempo onde a educação à distância está cada vez mais fortalecida. A senhora tocou num assunto aí que a gente tem que falar mais sobre isso. Essas educação à distância hoje, essas grandes empresas, elas têm a possibilidade de contratar grandes profissionais. Sim. Porque ela tem uma quantidade de alunos infinitamente superior àquela universidade que é porta aberta ali, que recebe o aluno todo dia ali. Então, isso também é um diferencial, não é? É um diferencial, uma vantagem, sem dúvida alguma. Sem contar nas masterclass. A nossa faculdade, recentemente, tem feito uma série de masterclass que ela abre tanto para os seus acadêmicos quanto para os de fora, por meio do YouTube. Então, nós já tivemos o Mário Sérgio Cortella dando aula para a gente, e para quem mais quisesse ali assistir. O presidente da Associação de Biomedicina já esteve ali dando a masterclass. Ontem nós tivemos uma masterclass sobre mídias digitais. Infelizmente, eu não trouxe o nome aqui da pessoa, mas um rapaz extremamente influente, sobretudo no LinkedIn, que é uma mídia social que as pessoas ainda precisam aprender a utilizar. Então, consegue fazer isso porque tem a robustez de ter 800 polos no Brasil. Tem a robustez financeira, inclusive, né, de trazer os grandes nomes e colocar à disposição, democratizar esse ensino para quem tem sede de aprender. E muitos cursos gratuitos. A exemplo dessas masterclasses que eu acabei de citar, a exemplo dos inúmeros cursos que nós temos, cursos livres, gratuitos, que basta a pessoa acessar o nosso portal e se inscrever em cursos livres, independente, inclusive, de se ela já concluiu ou não o ensino médio. Por que consegue fazer isso? Porque tem robustez de existir em 800 polos, de ter o seu centro científico forte, não é? E isso acontece, só é possível ter esse tamanho todo, porque consegue chegar em todos esses lugares, e consegue chegar em todos esses lugares porque a internet não tem parede. Internet não tem parede. Infelizmente, e aí a gente entra numa seara política, a internet ainda não é acessível a todos. Numa seara que é política, que é a questão da inclusão, das possibilidades, do avanço tecnológico, do investimento nesse campo. Nós estamos aí com 5G chegando aí, isso vai melhorar muito nisso. Sim, vai melhorar. Mas enquanto a gente não tem essas melhoras que são da esfera política, isso acaba sendo um desafio das instituições de ensino. E aí, mais uma vez, eu peço licença aqui para trazer da Uniaselv, que é de onde eu consigo falar com clareza, esse desafio, como é que a Uniaselv tem vencido ele. Em primeiro lugar, como eu já falei aqui, a Uniaselv ela tem na sua identidade, no seu caráter, o perfil semipresencial. Okay. Então, onde ela chega, ela precisa ter um polo de atendimento. Aqui nós temos um polo ali do lado do Casagrande. Nesse polo, nós temos ali um laboratório de informática com internet à disposição de quem precisa ir até lá. Esse é o primeiro ponto. E o segundo e mais avançado. Existe um aplicativo. Hoje em dia, a Uniaselv é a única instituição que consegue deixar o aluno 100% autônomo por meio de um aplicativo, em que ele consegue desde fazer a sua inscrição, matrícula, até fazer as suas provas e pedir o seu certificado por meio de um aplicativo que é o Leo App. Por que o Leo App é tão importante? Porque uma vez que ele está instalado no celular do aluno, o aluno consegue, inclusive, acessar os conteúdos quando ele está offline. Então, se ele estiver num lugar remoto, sem internet, ele ainda assim consegue buscar os livros em PDF, as avaliações ali no formato offline da internet e continuar estudando. Então, é uma lacuna ainda de inclusão que acontece no Brasil todo e que cada instituição tem esse desafio para superar e que nós estamos tratando dessa forma. Eu vou ao intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta conversando com a senhora Michele Ribeiro. Ela está falando sobre o cenário da educação no Brasil. A gente volta daqui a pouquinho. ABM Entrevista. Vou mostrar a ferramenta de planejamento e gestão que o governo federal, por meio do Ministério da Educação, disponibiliza para as secretarias de educação. É o PAR, Plano de Ações Articuladas. E sabe por que é tão importante uma ferramenta assim? Porque não é fácil fazer a gestão da educação no seu estado e no seu município.
Tem manutenção, modernização, reforma, compra de equipamentos, capacitação, transporte escolar, entre muitas outras possibilidades. Como definir onde investir ou o que fazer primeiro? Com o PAR. Ele ajuda as secretarias de educação de estados e municípios a planejar e priorizar os investimentos para melhorar a qualidade de ensino na sua região. Secretário de Educação é muito fácil usar. Basta entrar em cimec.mec.gov.br e preencher com as informações referentes à sua Secretaria de Educação. Acesse a ferramenta e ajude a fazer uma educação cada vez melhor. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Voltamos a apresentar ABM Entrevista. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com a senhora Michele Ribeiro sobre o cenário de educação no Brasil. Uma conversa interessante, um bate-papo extremamente saudável, trazendo dados, números, a questão da EAD, ensino à distância, o ensino presencial, os polos, né, de educação. Isso é extremamente importante. Eu queria tocar nesse assunto aqui, que é a questão dessa escolarização líquida. Tá? Isso. E eu queria só desse Plano Nacional de Educação. Isso. Fique à vontade. O Plano Nacional de Educação, ele compreende que a escolarização líquida, e eu já vou explicar o que é isso, deve chegar em até 2024 a 33%. Nós temos hoje uma realidade de 18%. Então vamos lá, o que é escolarização líquida? Eles avaliam a quantidade de jovens adultos de 18 a 24 anos que ingressaram ou que estão cursando a educação superior. Então, você veja que no Brasil existe essa discrepância. Existe essa vontade, essa meta de que em 2024 esse número esteja em 33%. Hoje nós só temos 18%. Nesse cenário, a educação EAD, ela vem como uma esperança. Uma esperança por quê? Porque nós temos instituições de grande porte, a exemplo da UniaSelv, que conseguem dar uma educação de qualidade. Instituições como a nossa, que tem 20 anos já de experiência em como entregar qualidade, né, por meio da educação EAD, a um custo mais baixo. Então, quando a gente fala da escolarização líquida, hoje em dia, por ela ter esse cenário de 18 a 24 anos, ela acaba deixando à margem grande parte dos estudantes que hoje buscam a educação EAD, que são pessoas que têm mais de 30 anos, pessoas que estudaram e que tiveram que entrar no mercado de trabalho. E que, diante dos desafios do mercado de trabalho, das necessidades de se qualificar para conseguir uma melhor qualificação, para conseguir um melhor posicionamento, um melhor salário, essas pessoas elas precisam buscar essa graduação. É o caminho. Então, elas têm, pela flexibilização do horário, porque muitas já têm família, a opção melhor na educação EAD. Como houve esse processo de todo mundo, de repente, precisar estudar EAD, muitos alunos que estão saindo agora do ensino médio, ou que saíram do ensino médio, já começam a buscar a educação EAD como a primeira opção. Junto disso, existe uma tendência, vai se criando uma onda para que outras pessoas, cada vez mais cedo, também iniciem. E pessoas que muito provavelmente estariam nesse hiato, sabe? Nesse ínterim aí de ser aquela pessoa que não tem ainda o recurso necessário para pagar uma faculdade e que vai direto trabalhar e que começa a compreender que a educação EAD é a possibilidade dela sair do ensino médio, já buscar a sua graduação e, na sequência, a sua especialização e trabalhar ao mesmo tempo. Então, nesse cenário, olhando por essa ótica, a educação EAD ela é uma esperança para que a gente consiga equalizar o número que hoje é de 18%, que deve ser de 33% da escolarização líquida no Brasil. Isso é inevitável, não tem como, é um caminho sem volta isso. No que diz respeito não é o assunto aqui, mas as crianças mais novas, você acha que a pandemia também agilizou, antecipou, e essa educação à distância, ela vai continuar existindo, não volta mais o modelo tradicional? O modelo de educação, assim como o modelo de comunicação e assim como todas as esferas de relacionamento interpessoal, eles já vinham andando para isso. Houve um aceleramento abrupto, né, de que isso acontecesse. Nós avançamos quantos anos aí? Eu calculo que no mínimo 10, principalmente na área da educação. Porque você percebe que os avanços na educação, eles são lentos.
principalmente no formato. Décadas e décadas e décadas atrás, nós tínhamos esse formato de escolarização, com o professor à frente, com as mesas, né, colocadas uma atrás da outra, e as pessoas assistiam a aula assim. Hoje em dia ainda é assim. Então, você percebe que esse movimento ele é lento. Então, no mínimo 10 anos, a gente teve de adiantamento nesse processo evolutivo da educação. Isso, claro, que deixa todo mundo um pouco assustado. Causa estranheza. O que é novo causa estranheza. Isso é lugar comum, não precisa nem explicar muito. A questão das crianças, eu não me sinto num lugar confortável aqui para falar acerca dessa escolarização das crianças com a educação à distância. Porém, eu acredito que é sim um caminho sem volta, porque é evolução. Muito provavelmente ainda tem uma adaptação, ainda tem a necessidade de algumas arestas serem melhor aparadas, sabe? De prestar atenção nesse processo de educação, no que se tem de fato de aprendizagem nesse processo. A gente está no meio do turbilhão. Tem muita coisa que ainda não dá para a gente avaliar, justamente porque a gente está muito perto ainda do fato acontecendo. Não tem muita clareza. Não tem ainda. clareza. Não tem. Qualquer coisa que você olhe muito de perto, você não tem clareza. Você precisa de mais um tempo para observar. Mas, sem dúvida alguma, que esse modelo EAD, esse modelo que coloca a tecnologia a favor da comunicação, a favor da educação, esse veio para ficar. A forma como isso vai acontecer ainda precisa ser lapidada, porque nós fomos alçados há no mínimo 10 anos, mas que vai permanecer e está cada vez mais forte, cada vez com mais musculatura, cada vez mais presente, isso eu não tenho dúvida nenhuma. O que as pessoas precisam ter muito cuidado é com a escolha do lugar onde elas vão estudar. E aí, quando você encontra instituições que há décadas já trabalham para que isso aconteça, é obviamente que esses lugares estão mais bem preparados para entregar essa educação do que uma instituição que nunca trabalhou assim, que tinha até um certo preconceito com isso, que de repente precisou entregar esse formato. Né? Então, as pessoas elas precisam cada vez mais investigar por essa mesma tecnologia, buscar informação, compreender quais são os modelos de educação à distância, porque não existe um só modelo, existem modelos de educação à distância. Nós, como eu já falei aqui, nós entregamos um modelo semipresencial, que é aquele modelo em que uma vez por semana o aluno tem uma aula frente a frente com o seu professor, com o seu tutor que está ali, que tira dúvida, que dá uma aula para ele, e o MEC já apontou, já sinalizou que esse é o melhor modelo de estudo para a educação EAD, que é esse semipresencial, que é muito próximo de um híbrido que as pessoas falam agora, né? Então, a Uniaselv ela já tem isso, com esse aval do MEC, como o melhor modelo, que também precisou ser repensado durante a pandemia. Porque durante a pandemia não tinha esse cara a cara com o seu professor, aquele que fala, tem um sotaque parecido com o seu, né? Que tem uma cultura semelhante à sua. Isso não conseguia mais acontecer em sala de aula. Então, nós mantivemos e mantemos esse encontro online. Mas com esse mesmo professor, porém, no online. Tá mais certo. uma adaptação de pandemia. Estamos conversando com a senhora Michele. Abri espaço para a senhora fazer suas considerações finais. Foi um prazer lhe receber aqui. Espero que a senhora volte com mais informações. É muito importante esse debate, essa conversa, esse bate-papo, trazendo essas informações. A gente fica muito feliz, tá certo? Abrir espaço para que a senhora possa trazer suas considerações finais. Eu agradeço muito. Espero de verdade ter suprido aí as necessidades, as dúvidas. E eu quero falar de um projeto que ganhou meu coração, que é o projeto Autismos Presente, que é um projeto da instituição da Uniaselv. O Autismos Presente ele vem justamente nessa bandeira da educação inclusiva. E como é que a Uniaselv se coloca nisso? É uma parceria da Uniaselv com o Instituto Autismos e Reunida. Então, por meio dele, nós temos uma formação que nós entregamos de forma gratuita a profissionais da educação. Grupos de professores que tenham interesse em compreender melhor o autismo podem nos procurar. A gente dá essa formação gratuita para que você saiba lidar com o seu aluno em sala de aula. A questão do autismo é outra que tem números crescentes de diagnóstico. Então, o professor ele deve estar preparado para saber lidar com a situação do autista em sala de aula, compreender os diferentes tipos, né, do espectro autista. E a gente traz essa formação que tem uma coisa muito interessante, que são depoimentos
de pessoas do espectro autista falando como aconteceu o processo de escolarização delas, onde elas enfrentaram dificuldades, onde elas enfrentaram facilidades, qual a forma como elas vencem melhor os desafios. Então, tanto eles quanto os familiares estão ali também dando esse depoimento, e eu deixo aqui esse convite a você que é profissional de educação, principalmente de ensino fundamental. Procure a gente, vamos fazer essa formação, é gratuita, da Uniaselv para você. Tá certo, conversamos com a senhora Michele Ribeiro, falando sobre o cenário da educação no Brasil. Te agradecemos, prazer ter recebido a senhora aqui, espero que a senhora volte, como eu disse, e a gente trate mais desse assunto que é muito importante para todos nós. Muito obrigada. Tá certo? Um grande abraço a todos, voltaremos em breve com mais informações, com mais bate-papo aqui para vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus.